Errei! Muito boa noite, Fernanda. Já entrou? Oh, que legal! Já temos pessoas aqui participando. Sejam todos muito bem-vindos. Oi, Lux Rita. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a nossa live é sobre a síndrome da impostora, que é um tema que é muito sério e que nós vamos falar de uma forma bastante leve. Agora, eu queria perguntar a primeira coisa assim, quem nunca se sentiu impostora na vida, levanta a mão. Eu não posso levantar a mão, porque eu já senti várias vezes eu como impostora. É ou não é, Elissa? Várias vezes. Hoje, por exemplo, é uma delas. Hoje já estamos assim, será que eu sei fazer uma live? Exato. Sabemos. Oi, Thaís. Oi, Ju. Oi, Lu. Oi, An. Vou chamar todo mundo pela primeira coisa. Oi, An. Oi, Tá. Muito boa noite, gente. Olha, essa live vai ficar gravada e eu queria que cada um colocasse os comentários como o pessoal está colocando, porque aí eu sei que vocês estão aqui. Eu e a Elissa vamos saber, porque tem convidados meus, tem convidados da Elissa, e a gente não sabe quem é quem, né? Então, vai colocando, oi, olha o Dino entrou, oi, Dino. O Dino é sempre presente nas minhas lives, e hoje você vai adorar o que nós vamos falar, que é a síndrome da impostora. E a gente está focando nas mulheres, mas os homens são impostores também, tá? Eu tenho até alguns exemplos hoje. Oi, Lu, boa noite. Escreve aí uma situação que você já sentiu impostora. Coloca aí para a gente saber. Porque, olha, desde a hora que a gente acorda... E, olha, você sabe que eu também andei, nas minhas últimas pesquisas, andei sabendo que a gente é impostora desde sempre. Não é que a gente é impostora quando ficou mais velha, não é nada disso, não. A gente é desde sempre. Nós vamos passar por isso um pouquinho mais lá para frente. Agora, eu preciso deixar uma coisa bem clara aqui para todo mundo, hein? A ignorância é uma bênção. Nós vamos falar coisas aqui que até agora, se você ignorava, você ignorava. A partir de agora, não tem mais jeito. Vai levar isso para a sua vida. E o mais legal é que nós vamos trabalhar este tema super diferente, super interessante, mas dentro da vida como ela é. Porque nada adianta a gente ficar falando temas, é tudo muito bonito na teoria, isso aí é na prática, como é que funciona? Funciona que a gente é impostora mesmo. Então é isso que a gente vai estar trazendo hoje. E é o que a gente vai estar falando. E olha, vou dar uma dica. Se vocês gostarem do que a gente estiver falando, sabe esse aviãozinho que tem aí embaixo à direita? Clica nele e manda para quem você acha que é interessante. Manda tudo isso que a gente vai falar. Pode ser que seja muito importante para alguma daquelas pessoas que você conhece. Então, fica ligado e eu vou chamando durante a live, eu vou chamando a atenção para esse tipo de coisa. Mais um recadinho só antes da gente se apresentar. Nós temos um grupo que nós fizemos, nós estamos super felizes, porque a gente montou um grupo chamado Síndrome da Impostora e montamos há 2, 3 dias atrás. Gente, já tem 40 pessoas. Olha que tem de impostora aí, rapidinho. Nós já estamos com um grupo. E a gente quer que esse grupo cresça. Por quê? Porque a gente quer conversar sobre esse assunto. A gente quer trocar ideias, a gente quer passar informações e a gente quer saber como que a gente pode discutir. Nesse grupo, todo mundo tem voz. Todo mundo vai trazer uma questão e todo mundo pode ajudar todo mundo. E de vez em quando, eu e a Elissa, a gente vai colocando alguns dados aí para todo mundo, para poder, talvez, clarificar um pouco, né? Trazer um pouco mais para a consciência. Mas é interessante participar do grupo. Se você quiser participar do grupo, você escreve inbox para mim, eu quero. E aí eu vou, te chamo depois e te dou o link para você participar desse grupo. Tá bom? Bom, eu vou começar me apresentando. De novo, nossa live é sobre a síndrome da impostora. Eu sou a Lucila Marques, eu sou mentora e coach de líderes. Fui executiva durante 30 anos, eu sentei lá naquela cadeira de executiva. E há 10 anos eu fiz a minha transição de carreira. E hoje eu trabalho com mentoria e coach para líderes. A minha intenção e o meu objetivo é trazer para as pessoas tudo aquilo que eu aprendi e aquilo que também eu senti falta durante a minha vida executiva
para as pessoas. Eu quero encurtar o caminho das pessoas, né? Trazer uma ponte, colocar um óculos, qualquer coisa vale para que eu possa ajudar aquelas pessoas. Porque o que mais me trouxe de surpresa nesses anos que eu estou trabalhando é que as dificuldades que eu tinha há 20 anos atrás, as pessoas têm hoje. Portanto, dá sim para a gente conversar sobre esse assunto. E hoje a gente está trazendo esse tema. E esse tema vai ser trabalhado por mim e pela grande Elissa Cury Dyer, que ela é escritora, pesquisadora da vida, contoterapeuta e, além de tudo, ela é conselheira biográfica. Eu só sei os nomes. Ela vai explicar o que é tudo isso maravilhoso. Conta aí, Elissa, pra gente. Então, quando a gente fala de aconselhamento biográfico, a pessoa fala, oi, o que é, né? Então, daqui a pouquinho eu explico. Mas, então, eu venho do mundo das letras e da produção editorial. Trabalhei muito tempo com revisão e preparação de texto, com material impresso. E aí chegou aquele ponto da vida em que você fala, deu. Deu. E por causa do mundo das letras, então, eu escrevi um livro, traduzi outro. E aí, num desses e agora da vida, eu falei, bom, o que eu vou fazer? E nesses e agora eu encontrei a contoterapia e o aconselhamento biográfico. O aconselhamento biográfico é uma formação de 4 anos que trabalha com as fases da vida. A gente vai estudando a biografia humana, essas fases que todo mundo tem. Primeira infância, puberdade, adolescência, vida adulta, maturidade. Todo mundo passa por isso. Cada um de um jeito diferente. E é isso que o aconselhamento faz. A gente visita a biografia da pessoa, porque é uma coisa que está sempre dentro da gente. E quando a gente pode contar para alguém, a gente se ouve e tem essa visão. E percebe em que buraco que a gente cai, em que buraco que a gente não cai, quais são os nossos talentos, as nossas habilidades. E a contoterapia vem complementar, porque os contos, eles falam da condição humana com uma linguagem analógica. Quer dizer, a gente usa uma figura, uma imagem, mas para falar da gente, dessa nossa vida. Você sabe, Elisa, eu vou até me intrometer nisso que você está falando, que é muito legal quando a gente fala da contoterapia, porque quando a gente trabalha com a mentoria ou trabalha com o coaching, uma das técnicas que a gente usa a gente chama de dissociar, né? Tirar aquela pessoa daquela situação que ela está, para ela olhar com o outro, né? Ter um novo olhar, olhar de outra forma, fora da situação. E quando a gente fala da contoterapia, de um conto que seria uma metáfora, alguma forma de eu me enxergar, ou enxergar a minha história dentro de um conto, vai muito de encontro ao conto, vai muito de encontro a essa situação. Porque quando eu escuto uma história de alguém, ou alguma situação de alguém, e eu me identifico, que é o caso da contoterapia, né? Eu me identifico com o conto, fica mais, como eu posso dizer, mais claro, né? Clarifica, né? Não sei nem se existe essa palavra, clareia o meu pensamento, né? Clareia. Eu consigo enxergar e falo, gente, olha, a situação pode ser que não seja idêntica, pode ser que não seja a mesma, pode ser que seja muito parecida, mas eu consigo me identificar. E na hora que eu me identifico, eu consigo ter vários insights, várias ideias para lidar com aquela situação ou com aquele problema, ou seja lá com o que for, né? Então é muito legal. Eu sou super fã da contoterapia, eu sou super fã da biografia, porque ela também vem da antroposofia, que é uma das minhas bases também. E quando eu conheci a Elisa, eu falei, nossa, eu sou super fã da Elisa, porque ela tem todas essas coisas que me interessam, né, e que eu trabalho já há algum tempo, que eu acho muito interessante. E eu acho, nossa, tem um monte de gente entrando, olha, a Brenda, a Fê Kalim, a Isabel, olha, um monte de gente, eu não consigo nem acompanhar aqui. O modo Anete, ai, tem muita gente, eu vou acenar para algumas pessoas, mas o que eu acho que é legal da gente começar é você trazer alguma história que você tem, algum conto que você tem, para a gente começar a falar sobre esse conto e, sei lá, de repente fazer uma ligação com a síndrome da... deixa eu deixar uma... Cris Bustoni, oi, Cris. Deixa eu deixar uma informação para vocês. Até muito pouco tempo atrás, a gente falava da síndrome do impostor ou a síndrome da impostora.
Mas, há pouco tempo atrás, foi revisto esse nome e passou a ser fenômeno da impostora. E por que isso? Porque quando a gente fala em síndrome, ela é algo relacionado à saúde. E a OMS não reconhece a síndrome de impostora como algo relacionado à saúde. Ela precisa ter alguns sintomas de saúde para poder ser chamado de síndrome. Portanto, então, ele é um padrão, né, um padrão que nós seguimos, psicológico, e, portanto, ele não é uma síndrome, e sim um fenômeno. Por que a gente continua chamando de síndrome? Porque é muito mais comercial. Porque todo mundo sabe o que é uma síndrome da impostora, e o fenômeno da impostora ainda está muito pouco conhecido. Então, por isso a gente deixou, mas só para deixar claro que realmente a OMS não entende como sendo uma síndrome da impostora, e sim como um fenômeno, tá? Só para a gente dar uma ligada. Conta pra gente, Elissa. Não, e você sabe que a Clarissa Pinkola Estés, no livro Mulheres que Correm com Lobos, porque eu vou trazer hoje a história do patinho feio. E ela chama Síndrome do Patinho Feio. E acho que Olha é só. mais comum a gente falar. E ela depois vai falar síndrome do zigoto errado. Então, assim, só para deixar claro que a gente não é da área da saúde Não, tô longe. convencional, mas que então a gente vai usar essa terminologia só porque ela é mais fácil. Exatamente. Né? E aí olha o arroz. Vamos vendo as pessoas, né? Quanta gente conhecida aí, que delícia. Ai, Fernanda, também acho que a Elissa é incrível, tá? Tô com você. Ai, eu te acho incrível, Lu. Só você com essa energia e tudo, que é demais. Só você para me colocar aqui em plena live. Olha, gente, quando eu convidei a Elissa para fazer uma live, ela falou, eu fazer live? Como assim? De jeito nenhum. Não sei. Eu falei, calma, nós vamos junto. Nós vamos junto que a gente vai, ó. Tá? E a gente tá lidando com ela. Acontecendo aí. Então, então eu vou trazer o livro não, a história do Patinho Feio, que é do Hans Christian Andersen, que viveu, quer ver, em 1805. E ele escreveu O Patinho Feio, escreveu vários outros contos infantis, e para ele, quando ele conta que escreveu O Patinho Feio, foi mais difícil, porque ele é biográfico. Então, ele fala da vida dele. Ele era de origem humilde, filho de um sapateiro. Em 1800, ele não tinha a menor situação econômica e social para se tornar um grande escritor, e ele se tornou um grande escritor. E então, ele quando escreve O Patinho Feio, ele fala que foi um dos mais difíceis, porque fazia parte da vida dele. E o que é a história desse patinho feio? É um patinho, é um bicho que não fez nada de errado na vida dele, nada. Ele só nasceu diferente dos outros. E porque ele nasceu diferente dos outros, ele acabou sendo rechaçado. Então, a pata-mãe, em plena primavera, então a história começa na primavera, em que os campos estão verdes, em que a vida está florescendo, em que as árvores estão dando fruto e que os bichos estão procriando. E a pata mora numa fazenda, tem um lago, e do outro lado do lago ela está chocando os ovos. E aí os patinhos vão nascendo. E tem um ovo que é maior. Tem uma pata chefe que vai visitar a pata mãe e olha para aquele ovo e fala, esse ovo aí tá meio esquisito, hein? Esse ovo aí tá bem esquisito. Olha, deve ser ovo de peru. Se for ovo de peru, vai ser um problema. Peru não nada. Então, se ele nadar, ele já morre e tá tudo resolvido. E a pata-mãe fala, não, imagina, ele só tá demorando um pouquinho mais. E espera, e dali um pouquinho, o ovo quebra e nasce um bichinho. E ele é diferente dos outros. Ele é bem diferente dos outros. E aí a pata-mãe fica com aquela pulga atrás da orelha, porque alguém fala alguma coisa, ela fala, ai meu Deus, esse é meio diferente. E vai atravessar o lago e ela fala, bom, também se ele não nadar, eu já fico sabendo que não é que se é ou não um peru. E o bichinho vai e nada. Ela fala, então não é um peru. Ele só é um pouquinho diferente. Só que a hora que eles chegam na fazenda, a bicharada olha pro coitadinho e já começa, mas é muito feio, e bicam o bicho, fazem o diabo com o bicho. E
A pata mãe, depois, até os irmãos vão começar a rechaçar o bichinho só porque ele é diferente. Num determinado ponto da história, e eu vou resumir, a pata vira e fala, meu filho, não vai dar. Eu não consigo mais te defender, melhor você sair. E o bichinho, então, naquela dor profunda, vai passar por milhões de peripécias. E aí, então, ele vai cair num lago com uns gansos, e ele tá lá com os gansos estão falando, nossa, como você é feio e tudo. Vem os caçadores, atiram nos gansos, o patinho leva aquele susto, foge. Vem uma tempestade, ele vai parar na casa de uma velha. A velha tem um gato e uma galinha. E ele consegue entrar e a velha olha para ele e fala, bom, quem sabe uma hora você cresce e bota um ovo. E se você não botar um ovo, em algum momento eu te como. E o gato e a galinha olham para o pato e falam, mas você... O gato fala, você sabe miar? Você sabe pegar rato? Não. E a galinha fala, você sabe botar ovo? Não. Então, para que você serve? Você está fazendo o quê aqui? E aí ele pega e sai. Fala, bom, então aqui não é o meu lugar. E vai para essas peripécias todas. O inverno está chegando. Ele tá lá num lago, o lago vai congelando, 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 e tem uma hora que ele fica preso no lago. E vai morrer congelado. Se não passasse por ali, um lavrador que olha o bichinho e tira ele do gelo e leva ele para casa. Chega na casa, uma casa que tem 2 crianças. E as crianças olham para aquele patinho e já vêm correndo querer abraçar o patinho, pegar o patinho e tudo. Só que ele não sabe o que é aquilo. A experiência que ele tem é de ser sempre rechaçado. Ele assusta e se embola. Cai no tacho de leite, derruba a farinha, se embola todo. A mãe já vem com um cabo de vassoura e vai dar no bicho, né? Bom, vai passar o inverno inteiro passando por todas as provações. Todo tipo de provação. Mas depois, no inverno, vem a primavera. E aí, quando vem a primavera, ele vê aqueles campos lindos, verdes e maravilhosos e resolve voar e ver como é que tá, ter essa visão de cima. Abre as asas assim e sai voando. E aí, a hora que ele sai voando, lá de cima ele vê uma fazenda linda, com aquelas frutas e árvores e tudo, um lago maravilhoso, e ele desce. E quando ele desce no lago, ele vê 2 aves maravilhosas, brancas, lindas. E ele tem uma sensação tão grande assim, aquela coisa que preenche tanto ele, que ele resolve se aproximar. Mas lógico, a experiência que ele tem é de ser sempre rechaçado. Então ele vai todo encolhido, esperando pelo pior. E quando essas 2 aves brancas lindas aparecem perto dele e vêm se aproximando, em vez de bicá-lo, elas fazem um carinho. E as crianças que estão lá correndo na fazenda chamam os pais e as pessoas, venham, venham, mais um cisne chegou, mais um cisne chegou. E aí, só então é que ele vai se reconhecer, não como pato, como cisne. E ele era um cisne o tempo todo. Que Veja se isso não é uma história. Adorei! Você sabe que eu acho que eu nunca tinha prestado atenção, lógico que não, né? A história do Patinho Feio para mim era quando eu era pequena, né? Nunca li de novo essa história. Nossa, que legal! Que bacana! Porque dá pra gente fazer muita relação justamente com a síndrome da impostora, né? Primeiro adorei o jeito que você conta a história. Me empolguei, eu virei o patinho, eu virei patinho. Eu era o patinho que estava ali dentro daquela confusão toda e me vi em algumas situações como o patinho feio. E é muito legal isso, quando a gente faz essa correlação, né? Porque na hora que você traz essa história, me vem o seguinte, ele tentando ser algo que ele não era, na verdade, né? Ele estava querendo ser alguma... E ele se sentia totalmente impostor, porque ele não era nada daquela família ali, né? Ele não tinha nada a ver com aquela família ali. E realmente não tinha mesmo.
E eu li umas coisas sobre a síndrome da impostora recentemente, muito interessante, porque às vezes se sentir impostor não é não se sentir capaz, mas é simplesmente não ser quem você é. Já é um impostor, e é o que acontece com o patinho. Não é que ele era incapaz de fazer as coisas, incapaz de pôr ovo, incapaz. Não, não, ele simplesmente não era quem ele era, né? Então a gente já começa por aí essa história que eu achei bem legal, porque dá para fazer essa correlação com a síndrome ou fenômeno, né, da impostora, que é bem interessante. Você sabe que quando você fala da história, me veio, né, o que passa na cabeça das pessoas, né, quando é impostora, que é assim, eu devia ter feito isso, eu devia saber nadar, eu devia saber pôr ovos, eu devia fazer isso. E fico nessa história do presente, né, que eu devia ser algo que eu não sou, eu devia fazer algo que eu não sei. E será que eu sei fazer? Até porque aí me coloco em teste. Né? Exato. Porque eu vi um filme uma vez que eu sempre lembro dessa frase, e às vezes eu comento até aqui em casa, né? Eu queria que você quisesse, né? Eu queria que eu fosse, mas eu não sou. Então não tem, assim, essa consciência nossa de ser o que podemos ser. E muitas vezes, assim, o fenômeno da impostora vem porque eu quero ser algo que eu não sou. Faz sentido? Faz todo sentido. Ou a gente quer ser algo que a gente não é, ou a gente é, mas não se enxerga, porque é um problema de visão, né? É um problema de visão. A imagem que eu faço de mim não condiz com a imagem real. Então, por exemplo, quando ele tá lá, logo no finalzinho, né, que ele tá lá entre iguais, ele não se reconhece um igual. Por quê? Porque ele vem de experiências que sempre disseram para ele que ele não é. Ele não era. E só porque ele era diferente, ele não cabia. Que não era ele. Né? Então, assim, ele não tinha lugar. Então, aí eu tenho uma outra relação que eu faço ali com a síndrome da impostora, que é assim, a gente fica se culpando pelo passado e ansioso pelo presente, porque eu nem sou aquilo, então eu me culpo, aí eu deveria ser, eu deveria ser, eu deveria ser, e aí eu fico ansioso porque eu tenho que ser, eu tenho que ser, tenho que ser, e eu não sou nenhuma coisa nem outra, e eu entro num burnout aqui meu, uma loucura minha, que eu não vou conseguir atender. Eu não vou conseguir atender essa expectativa que eu tenho comigo, né? A Andrea está falando, muitas vezes acontece com os filhos e mães narcisistas. Isso é demais que acontece. Que é a distorção da própria imagem, que é muito disso mesmo, Andrea. Porque a gente quer ser alguma coisa que a gente não é, aí a gente tem essa ansiedade e se culpa porque não é, né? É uma loucura. Eu acho, isso é muito louco, eu acho muito, muito maluco isso. Você sabe que a gente fez uma pesquisa recentemente, até eu e a Elissa fizemos uma pesquisa com algumas pessoas que responderam para a gente, nós tivemos ficamos até felizes, teve bastante resposta, e eu fiz uma análisezinha, né, de quanto que a pessoa, ela se considera, se sente impostora. E essa pesquisa, na verdade, não fui eu que fez, quem fez foi a Claude, que é a pessoa que fez um estudo enorme sobre a síndrome da impostora de 1978, que foi quando ela fez esse estudo, e a gente tem o teste dela e as respostas dela. E um teste dela dava 4 classificações. Extremamente, né, intensa, né, frequente, moderada e pouca. 53% das respostas foi moderada, ou seja, vamos combinar que 50% tem a síndrome da impostora. 23% se considerou, ou respondeu, se classificou ali, como intensa. E depois a gente tem 12% que foi pouco ou que foi frequente, que foram as outras duas. Mas vamos combinar que a gente está falando aqui de 76% totalmente se considerando impostora. E, gente, é super normal, porque eu olhei as outras pesquisas que tem por aí e é mais ou menos isso mesmo. A grande maioria das mulheres, né, porque a gente está falando de mulher aqui, se considera impostora. Em algum momento da vida dela, ela é uma impostora. E muito disso, se a gente também fizer uma relação com essa história que você trouxe, Elissa, eu tenho um curso que eu fiz que chama Inner Game,
que é do Tim Galloway, que é o precursor do coaching no mundo corporativo, e ele fala muito do jogo interior. Ele até tem um livro que é de tênis, porque ele era treinador de tênis e hoje ele é treinador de pessoas, né? E ele fala do jogo interior. Quando ele fala do jogo interior, ele fala que a gente tem o self 1 e o self 2, ou seja, ele tem aquela parte que é a nossa parte adulta, que é a crítica, e tem a outra parte, que é a parte da criança, que é solta, né? Que ela faz tudo, que ela é solta, que ela tá livre, que ela tá solta. E aí, quando você traz essa história, o patinho feio, ele é uma criança, ele não está entendendo o que está acontecendo. Na hora que vem o cisne abraçar, que as crianças vêm abraçar, ele não entende. Por quê? Porque ele é inocente. Então, ele está dentro disso. E quando a gente olha aquelas pessoas criticando, é o nosso eu crítico. E a gente faz isso conosco. Eu escutei outro dia. Sabe o que eu escutei? Que a impostora faz muito com ela, né? Nós, quando a gente está nesse sentimento de impostora, a gente fala coisas pra gente que a gente não fala pra ninguém. A gente critica a gente, coisas que a gente não critica ninguém. A gente não fala pra ninguém. Olha que ruindade que a gente faz com a gente. Pois é, e quando a gente devia ser o contrário, né? A gente devia fazer com a gente o que a gente faz com os nossos melhores amigos. Exatamente. É. Quando algum amigo cai no buraco, a gente não fica descendo a lenha em cima do amigo, nada. A gente dá cola, a gente fala, não, tudo bem, deu ruim, já sabemos que deu errado, mas não faz mal. Levanta, né? Vamos cuidar. A gente ajuda a pensar. Eu sou muito disso, eu gosto muito de ajudar, eu sei que tem muitos seres humanos que têm essa tendência de querer ajudar. Eu vou lá, alguém se machucou, alguém teve algum problema, eu sou a primeira a levantar e falar, olha, vou lá, vou te ajudar, não, vamos lá, vamos para frente, eu te ajudo, etc. A gente vai fazendo esse tipo de coisa. Quando eu faço isso comigo, nem pensar. O crítico vem, chega que nem os outros lá que vieram criticar, que você não sabe fazer nada, que você é um patinho feio. Exato. Chega muito desse jeito. Serve, né? Vem essas vozes de fora, que é para que você serve, qual é o seu lugar. E a gente esquece que todo mundo tem um lugar. Todo mundo. Tem. Claro que tem. Até porque, se a gente pensar, nós somos seres únicos, né? Exato. Você sabe que me veio agora, eu falei isso e me veio uma outra coisa. Eu, numa ocasião, trabalhei aí 5 anos com granito. E o granito, você tem aquele granito que é o padrão, mas você tem aquele granito chamado de exótico. Vou até contar minha curiosidade. O granito exótico, ele é uma pedra, o granito, na verdade, aquelas configurações que dá na pedra são ferrugens, são coisas, vamos dizer assim, erradas que deu na pedra. E aí fez aqueles formatos. E os granitos exóticos são aqueles que são os mais manchados possíveis. Esses são os granitos exóticos. Então, você pega uma pedra, imagine eu pegando uma pedra e fatiando essa pedra. Cada vez que eu faço uma fatia, eu tenho uma pedra única. Ela não tem repetição, porque ela não é padrão. E nós somos assim. Nós não temos repetição. Nós somos, pode ter alguém muito semelhante a mim. Até quando a gente fala, por exemplo, de gêmeos, os gêmeos são muito parecidos, mas não são idênticos. Até gêmeos idênticos. Pode ter o formato, né, idêntico, porém, dentro deles é muito diferente. E a gente pegando essa história do patinho feio, e quando vamos conversar um pouquinho em cima dela, na hora que o cisne veio e fala, chegou mais um cisne, né, e fica todo mundo feliz, e ele se identifica ali como o cisne, que ele o que será que acontece dentro dele, né? Qual será o movimento que está dentro dele quando ele deixa de ser impostor dos outros, ele passa a ser um grupo? Por que eu estou te perguntando isso? Porque a gente diz o seguinte, existe a pirâmide de Maslow, né, que fala das necessidades humanas. E a primeira necessidade humana, logo após as necessidades básicas, que é comer, dormir, se agasalhar, por roupa, etc., é o pertencimento. Então, quando você me conta essa história, eu vou para esse lugar exatamente dizendo o seguinte, eu, como patinho feio, sou reconhecido por esses outros cisnes e acabo me pertencendo a algo, a alguém, a um grupo, que é uma coisa que a gente quer. E a impostora, ela briga com isso direto.
ela briga com essa coisa de querer pertencer. Parece que ela tem, o tempo todo ela está buscando ser aceita, ser querida, ser, né, esse tipo de coisa. Que Mas o relação que você padrão tá faria com isso? fora, né? Tem essa coisa do padrão tá fora, de você querer Uhum. encaixar. E ele só vai entender que ele é um cisne na hora que ele olhar para dentro. E tem uma coisa que é assim, quando o cisne se aproxima, ele tá com medo e no começo ele não acredita. E aí Ah, quando eu vou para a síndrome da impostora, pois é, eu é. resolvi, em um determinado momento da vida, e aí são as minhas historinhas, aprender artes marciais. E eu Oh, falei, o que que eu tô fazendo nas artes marciais? E aí veio o instrutor, a gente tem a tal da troca de faixa, e aí o instrutor falava, você já pode trocar de faixa? E eu falava, como assim pode trocar de não. faixa? Tá louco, eu não luto, eu não vou lutar nunca. Como assim? Marmelada. Imagina eu falando para o instrutor que ele não está sabendo me avaliar. Isso é o que o impostor faz, né? E na verdade a Total. briga não é fora, a briga é dentro. É interna. Eu acho que, na verdade, eu costumo falar que quando a gente fala de conflitos, a gente tem aqueles conflitos velados com outros, mas o mais velado que existe é conosco. O mais velado é aquele conflito, é não querer olhar para aquilo que a gente, se a gente olhar, se a gente tiver este olhar, se a gente se permitir esse olhar, fica tão melhor. Muda Nossa, tanto a nossa concepção, a nossa visão, que é o que você falou. O problema é de visão, né? É o óculos que eu estou pondo. É aí que está a grande batalha que eu tenho, né? O conflito é comigo, é olhar para mim, é eu me respeitar, é eu me aceitar, porque aí eu vou, se eu me pertencer vamos fazer um trocadilho, se eu pertencer a mim mesma, eu já estou no ninguém te maior dos derruba. mundos. Exatamente. É uma colocação tão diferente, né? E quando a gente traz o patinho, ele traz isso. Ele traz essa busca, né, de E pertencer a ele não alguém. para, e ele não para de buscar. Isso é que é lindo na história É, dele. Ele fala, ok, não foi aqui, mas eu não vou desistir. Ele não para de. Lógico que tem aquela hora em que ele congela, porque tem hora que nosso medo e a nossa sim, insegurança é tanta que a é, gente congela, a gente paralisa. Você fala, como é que eu tô aqui? Daqui. Aí vem a autossabotagem. Aí você é, consegue passar por todas as etapas para conseguir um emprego, né? O exame de seleção chega no é. final e aí você desiste. Você Você fala, não, dizia. não é para mim. Você fala, como assim não é para você? Você Não, não passou é, por eles todas as enganaram. etapas. Eles erraram, não é comigo. A É. Carminha está dizendo assim que você não sabe nada, instrutor, que você falou para ela. Você não sabe nada. Regina, você acha que você tem cabimento de você dizer que eu passei? Não passei nada. Que isso? Tá louca? Você sabe o que eu me lembrei agora, que ela colocou isso e você contou? Olha só, não vou contar quanto tempo atrás, mas eu fiz o vestibular, eu estudei na ESPM, há algum tempo atrás. E quando eu fiz o exame, não existia esse negócio de internet, nada disso. A gente tinha que ir na faculdade ver o resultado. Algumas faculdades colocavam no jornal e outras tinha que ir na faculdade. E eu tinha que ir na faculdade. E eu falei, eu não passei. Imagina, eu não passei. Não tem cabimento. Aí eu falei para o meu irmão, ele chama Fábio, eu falei, Fábio, faz o seguinte, você liga lá na faculdade, diz que a gente mora longe e que você tem certeza, que você é meu namorado, que você tem certeza que eu não entrei na faculdade e que a gente não quer perder a viagem. Então, se ela poderia dizer isso aqui. Ele liga lá para a faculdade, fala com a mulher da secretaria, a mulher fala que não pode dar. Bom, mas eu quebrar teu galho. Me liga daqui a 5 minutos que eu vou ver. O que o meu irmão faz? Perna para que te quero. Saiu. Eu falei, como você vai sair? Você tem que ligar lá para perguntar. Porque eu não vou falar com a mulher, porque eu não entrei, eu não vou fazer essa carão, né? E aí ele falou, ah, não, você se vira. E foi embora, e me largou. Aí o que eu fiz? A impostora, eu liguei para lá e eu falei que eu era a irmã da namorada daquele cara que tinha ligado. E eu queria saber se ela tinha passado. Eu nunca vou me esquecer. Aí a mulher lá da secretaria falou, Lucila, porque eu tinha falado o nome, né? Lucila, você passou. Você passou, imagina, eu passei em 10º lugar. Você passou em 10º lugar. Eu falei, na lista de espera? Olha, eu fui esperando o tempo todo. Falei, ela falou, se você não vier até amanhã fazer a inscrição, eu vou cancelar.
Então você falou isso, né? Você falou de instrutor que não pode. A gente vai se sabotando. E você é tão louco que era capaz de eu ter chegar e falar, bom, eu não entrei na faculdade, nem vou olhar. Eu nem vou olhar a lista, porque naquela época tinha isso de olhar. Eu nem vou olhar a lista. E a gente tem, essa é tão forte às vezes que a gente acaba se complicando. Se complica. Tem um texto maravilhoso do Freud, que a Andrea está falando, chamado Fracassado pelo Êxito. Olha, perfeito, perfeito. Exatamente, você foi tão bom que você é um fracassado, né? Que é uma das. A gente tem lá 4 qualificações lá para a síndrome da impostora, de como elas podem ser, né? Que a gente dá uma classificadinha. E uma delas é essa. É tanto êxito que você fica o tempo todo sendo impostora com você mesmo. E eu vou pegar uma carona do que você falou, quando você falou do medo, né? Que ele congela, etc., aquela coisa. Eu uso muito, quando eu estou trabalhando com as pessoas, sobre os sentimentos, inteligência emocional e tal. E quando vem essa parte do medo, eu costumo dizer o seguinte, medo em inglês é fear, F-E-A-R. Eu traduzo da seguinte forma, falsa evidência de algo real. É um medo que nós produzimos na nossa cabeça. Não é aquele medo eminente de eu cair num abismo, de estar sendo ameaçada por alguma coisa, por um ladrão, sei lá. Não é este medo real. É uma falsa evidência de algo real. É isso que a impostora faz o tempo todo com ela. Ela fica com tanto medo que gera essa ansiedade nela desta falsa evidência. Faz sentido isso? Total, total. E ainda tem o perfeccionismo, né? Aquela coisa de que nada é suficiente, nunca tá bom, tudo que eu fizer vai estar errado. Imagina, se a gente voltar para a história do Patinho, ele não fez nada de errado, ele só nasceu diferente dos outros. E aí a gente fica, ai meu Deus, nossa, agora eu lembrei de outra situação. Eu sou do tempo em que professor humilhava aluno em sala de aula. Ah, sim. E aí Daquela. eu tinha pavor de perguntar alguma coisa, porque não. Sabe aquela coisa de virar o motivo de chacota de todo mundo, porque o professor humilhava, e aí você acaba não perguntando nada. E aí você fica, não. Na vida adulta, depois você ainda fica, não, eu tenho medo de passar pelo ridículo, vão achar que eu tô fazendo isso, vão achar que eu tô fazendo aquilo. E às vezes você deixa de perguntar uma coisa que é importante, que ia te esclarecer aquele ponto que você não entendeu, e você não pergunta. E você tem a outra parte disso. Você tem aquela coisa de que alguém pergunta, professor pergunta, isso, eu dei aula na FAAP, eu tinha isso, eu via isso, e eu tinha uma aflição danada, porque era assim, eu falava alguma coisa, você via no rosto da pessoa que ela sabia. E o medo de perguntar. E a impostora dizendo, eu não sei. Aí você tem com aquilo na ponta da língua. Aí, de repente, um outro lá desavisado levanta a mão. Geralmente é o homem, aquele homem tem mais coragem com tudo isso. Levanta a mão e responde aquilo que você ia responder. E aí você fala, pô, eu sou impostora mesmo, porque eu sabia. Eu tinha certeza do que eu estava respondendo, eu conhecia. E a gente vai trabalhando cada vez mais essa coisa da impostora. E quando a gente faz toda essa relação do patinho feio, né, dos gansos, da galinha, e quando ele chega na fazenda, que todo mundo aponta o dedo para ele, né, e fala quem ele é, e critica ele simplesmente porque ele é diferente, simplesmente porque ele não é igual, eu faço uma correlação aqui com o que eu diria que é um dos caminhos para a gente melhorar, né, nessa coisa da autossabotagem e da impostora, que é o autoconhecimento. Opa. E quando a gente fala sobre o autoconhecimento, pegando o gancho do patinho feio, é a hora que eu vou descobrir as minhas limitações. Porque é o perfeccionismo que você trouxe. Ninguém sabe tudo. Ninguém é perfeito. Talvez nem Deus. Dá para saber tudo, né? Não dá. Não dá. E tudo bem. E tá tudo bem, exatamente. Então é assim, se eu sei, e aqui, entre nós duas, eu sei que eu sei uma porção de coisas. Eu sei que você sabe uma porção de coisas. Mas eu também sei que você não sabe uma porção de coisas que eu sei, assim como eu não sei como você. E tá tudo bem. E por isso que nós estamos juntos fazendo essa live. Exato. Porque você sabe outras que eu não sei. É isso que é o legal.
É isso que dá essa união, né? Tá Ai, falando aqui, comparar consigo mesmo e não com os outros. Exato, foi isso exato. que meu instrutor me falou. Ele me falou, você viu como é que você começou? Não presta atenção no resto. Você viu como você começou? Aí eu Ó, olhei e falei, é. E você viu como você está agora? Sim. Você viu que você veio em todas as aulas? Sim. Você viu que você está se esforçando? Sim. De quem você era para quem você é? Você não acha que melhorou? é. É com a gente. E aí você fala, é. Então, isso tá bom. Isso eu aceito. Isso é muito legal também do que você está falando, porque também, quando eu faço os meus processos de coaching e mentoria ou treinamentos, eu faço muito isso, por quê? Porque a gente não tem essa consciência dessa melhora nossa, que é exatamente o que a Andrea falou, de comparar a gente com a gente mesmo, né? Que é falar, quando você chegou de 0 a 10, né? Que é uma forma da gente, porque a gente tem que realmente medir para ter a consciência do que a gente, dos passos que a gente deu. E uma coisa que é legal também, Elissa, da gente lembrar é assim, às vezes, algo que para mim parece um pequeno passo, mas muito pequeno, para o outro é um passo gigante, é muito grande. É isso que a gente precisa ficar consciente. E é isso que o seu instrutor falou. Quando você chegou aqui, como é que você estava? 0 a 10. 0 é péssimo, 10 é ótimo. Nossa, eu estava -10, né? Mais ou menos assim. Tá legal, tá -10, beleza. Tá, e aí? Você veio todas as aulas, você participou, você aprendeu a lutar, blá, 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 blá. Como é que você está hoje com relação a você mesma? É E não com isso. relação ao pessoal aqui, né? Pô, eu acho que agora eu tô 6. Olha que legal. Tudo bem que você não é uma lutadora, nem nada disso, não vai sair por aí lutando e nem vai enfrentar nada muito grande. Mas para o que você era, para o que você é hoje, nossa, você está anos-luz na frente. Sou eu me vencendo cada vez. E é isso que a gente faz, é isso que é a vida, não é? É a gente se superar cada vez. Pois é, mas é exatamente isso que nós, impostoras, Não. fazemos. Não fazemos, né? É exatamente isso que a gente faz, que é não olhar para isso. Não olhar para o que a gente foi melhor. Se cobrar uma das coisas que a gente se cobra, eu me cobro bastante sobre isso, né? Cada vez que eu faço um treinamento, cada vez que eu faço uma palestra, cada vez que eu faço um processo de coaching ou de mentoria, ou seja lá o que for, eu sempre acho que eu podia ter feito diferente. E sabe o que é mais legal? O outro não tem a menor ideia. A pessoa que está me assistindo não tem a menor ideia se eu estou falando um monte de bobagem. Não tem a menor ideia. Mas eu, puxa, devia ter acertado aqui, falado melhor assim, falado melhor assado. E essa questão, ela vem. Tem umas pessoas que estão assistindo, e uma delas você até conhece, a Nocilene, está aqui com a gente também. Tá, Nocilene, tá a... Nossa, tem uma porção de gente aqui. E a Carminha aqui escreveu: a troca é a melhor. Não, a troca é a melhor coisa, é descoberta da vida, né? É, porque a É gente isso. toca, a gente conversa, a gente vê que todo mundo é igual, que todo mundo tem medo, que todo mundo tá com uma pressão em cima dos ombros, que não sabe como lidar com isso. E vai virar e falar: puxa, depois dessa live eu podia ter falado assim, ou não precisava ter colocado a mão aqui. Você fala, na próxima vez, se Perfeito. quiser, você não coloca. Perfeito, perfeito. Na verdade, a gente faz toda essa encenação nossa, a gente coloca tudo isso que poderia ter feito, que poderia ter assado, e a gente é o que a gente é, né? A gente é quem a gente é e da forma que a gente se coloca e do que a gente está trazendo aí, né? Então, essa troca conosco, essa descoberta conosco é enorme. É enorme. E aí eu vou puxar a sardinha para você, que a contoterapia ajuda demais. Ajuda. E ajuda porque os contos, eles trazem o simbólico e essa analogia. E que assim, eu estava fazendo eu faço vários, né, que eu adoro estudar, e aí eu vou ouvindo os contadores que eu admiro demais, esses todos que vieram na minha frente, e tem algumas associações que eu falo, olha que brilhante isso. Outro dia eu estava ouvindo um professor falando, gente, a gente olha para a história da Bela Adormecida, e aí o príncipe vai dar o beijo na Bela Adormecida. Se a gente fica no nível raso,
Aí vai vir aquela questão, ai, por que que é sempre o homem? Por que que a mulher está nesse lugar de indefeso? Mas é que o homem não é o homem e a mulher não é só a mulher. Olhar a superfície é só uma das camadas. Quando a Ah, que gente vai legal. para um conhecimento maior, esse beijo é, se eu fizer uma analogia, é a Capela Sistina é o dedo de Deus tocando Adão, é esse Ai, que sopro legal. de vida, é a consciência falando com o nosso astral, que é o universo do sentir, é esse despertar. Então não é só o príncipe com a princesa. E quando a gente mergulha nos contos, a gente mergulha nessas imagens e a gente vai vendo que tem um mundo de autoconhecimento neles. Um Tem. mundo. E eu não sei, aqui dá um desconto, a impostura, dá um desconto para minha ignorância, mas eu imagino que todos esses contos infantis, todos eles têm uma história, eles têm um recado, eles têm uma mensagem que está subliminar ali, né? Está colocado de uma forma encantadora, em que a gente estava olhando. Mas isso que você trouxe, a Luciana Siglo está falando, eu nunca tinha pensado nisso, eu também não, que era um sopro de vida, aquele beijo, não, né? Que é o dedo na Capela Sistina, não, eu não tinha pensado nisso. Eu não sei se quem escreveu, escreveu pensando nisso, mas a mensagem, ela cabe muito bem. E tem Imagina quantos outros. Outro dia você contou também um conto para mim, da Valessa, como que era? Vasalisa. Vasalissa. Amei, gente. Nós vamos fazer uma outra live, ela falando do conto da Vasalissa. Dá para tirar tanta coisa. A gente ficou conversando, era um papo rápido que eu ia fazer com a Elissa. A gente acho que ficou quase que a tarde inteira falando que ela trouxe o conto e a gente ficou argumentando sobre o conto, falando sobre o conto, o que o conto trazia. E trazia muita coisa, de novo, de autoconhecimento, né? Busca pelo ser. E aí, quando a gente fala da gente se conhecer, da gente se permitir, é um pouco disso. É dessas horas que a gente está dando uma hora aqui, para mim, é uma hora de lazer. Eu espero que para todos estejam sendo. Aliás, se estiver sendo uma hora de lazer, vai ali no aviãozinho ali embaixo, clique, manda para quem você acha que vai se deliciar com essas histórias que a gente está contando. E a nossa ideia, a minha e da Elissa, é de fazer uma vez por mês, conforme forem solicitando, contar contos e conversar sobre esses contos e trazer junto a história da síndrome da impostora, todo mundo junto misturado. Fazer algumas coisas nesse sentido, porque eu adoro, ela adora, e eu acho que tem muita gente que vai gostar de tudo isso, né? Que vai se divertir com tudo isso, com essa contação de história, com essa relação que a gente faz, dessa viagem, né? E dessa forma tão gostosa que a Elissa conta, que eu virei o patinho lá. Eu já estava vendo eu lá no patinho, levando as porradas, e daqui a pouco vem alguém abraçar e eu não sei receber este abraço, que é uma das coisas da gente como síndrome de impostora, né? Esse é o principal diagnóstico. A Clarissa, no livro dela, no Mulheres que Correm com Lobos, ela, quando fala da síndrome do patinho feio, ela fala assim, o principal diagnóstico para você saber se você está sofrendo ou não da síndrome do patinho feio é: você sabe receber um elogio? Ah, Mas aí é saber mesmo. É virar e falar, a pessoa te elogiar e falar, Lu, como você tá bonita. E você virar e falar, obrigada. De verdade. Em vez de virar e de falar, ai, verdade. mas sabe o que é? Que o cabelo hoje tá sujo. Imagina, esse lenço é de não sei aonde. É dar Ah, de vez em desculpa. quando eu faço isso, mas é muito de vez em quando, né? Não me arrumo. Imagina, ficou se arrumando a tarde inteira, né? A pessoa ficou ali, nossa, foi no cabeleireiro, fez maquiagem, isso aqui, louca para alguém fale, para que alguém fale que você tá bonita. Ah, não, 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 imagina, não tem. A gente faz isso com a gente, olha como a gente faz, né? Quantas vezes a gente não sabe receber esse elogio, não sabe receber esse abraço que o patinho feio não esperava e não sabia. E aí a gente entra naquela síndrome lá, né, do medo. Será que eu estou errando? Por que será que está me abraçando? Desconfia, né? Por que está me abraçando? Quem é esse aí que está me abraçando? Está querendo alguma coisa, né? Porque aí Alguma coisa. não é por mim, simplesmente por eu ser quem eu sou, do jeito que eu estou e aqui falando. Não.
é porque tem alguma coisa aí que, sei lá, vamos prestar atenção, né? Olha, eu vou dizer uma coisa. Ai, olha, obrigada. Ai, obrigada, Tamar. A Tamar falou que ela aprende muito comigo, que eu sou uma grande mulher. Não estou sendo síndrome, tá? Não estou sendo impostora. Obrigada, Tamar. Obrigada, Tamar. Ó, coraçãozinho para você. Adorei. Ó. Feliz, ilustrou meu ego. Tô feliz da vida hoje. Ai, que delícia. Mas é isso, né? É isso. A gente. E isso, sabe o que é isso? Eu vou dizer para você, Elissa, é treino. Isso é treino. A gente treinar isso todos os dias. Sabe o que é legal? Sabe o que eu pensei agora? Vou dar uma dica para todo mundo. Um exercício que a gente pode fazer. Pega uma grande amiga, amiga mesmo, né? Daquelas que a gente briga e depois fica de bem, tá tudo certo. Combina com essa amiga. Dela ligar para você uma vez por semana e falar que você é linda, sei lá, que você é a pessoa mais legal e você só pode agradecer. Você não pode dar desculpa. Você só pode... Porque é treino isso, gente. É treino, é a gente treinar. O patinho feio vai se acostumar lá com aqueles cisnes lá daqui a pouco. E tem um tempo, né? Claro, claro. E é devagarinho, e assim, dizer um obrigado e parar no obrigado a primeira vez é esquisitíssimo. Dá um negócio que você fala, ai meu Deus, mas pode falar alguma coisa? E fala, não pode falar mais nada, não pode falar mais nada. Não. Você só pode receber. Você só pode receber, dar um sorriso e agradecer. Ai, obrigada. Agora eu vou dizer uma coisa para você também, ó. Eu vou ligar, Luciana, pode deixar. Uma vez por semana eu vou ligar para você e vou falar que você é linda, maravilhosa, super, uma mulher enorme. Pode deixar. Ó, tô aqui, tô prometendo para todo mundo tá escutando, eu vou fazer. Agora, tem uma coisa também, que além da gente treinar e da gente se colocar nesse lugar, a Rosana também, a Rosana eu vou ligar para você também, para falar também. E a gente treinar, receber isso, que é uma coisa diferente, é uma coisa que a gente precisa, de fato, parar e se dar esse direito. E dar esse direito de que, poxa, eu sou quem eu sou e eu faço tudo para ser a melhor possível, né? Eu não faço para não ser a melhor possível. Eu faço para ser eu. Mas eu tenho essa dificuldade, eu confesso para vocês. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Agora eu vou fazer uma pergunta. Eu quero ver quem é que responde. Levanta a mãozinha quem conhecer alguém que nunca acordou com a cara amassada. Gente, todo mundo acorda com a cara amassada. Todo mundo com o cabelo torto, cara amassada. É porque todo mundo é normal. Você não tem aquele seu dia de mau humor? Tem! Todo mundo tem o dia de mau humor. Não tem aquele dia da preguiça? Sabe o dia da preguiça? Quem trabalha em escritório enrola, mas enrola. Toma café, 500 mil cafés, água, vai no banheiro. Porque é aquele dia que você está na preguiça que você não quer trabalhar. Você não consegue trabalhar. Você está com o saco cheio, não está afim. E quando está em casa também é igual, tá? Eu aqui em casa consigo lavar roupa, varrer casa, tudo para não trabalhar. Por quê? Porque é o dia da preguiça que eu não estou afim de pensar. Então, na hora que eu me respeito, né? Me respeito e lembro... E eu falo isso para todo mundo, viu? Quando eu estou trabalhando. Todo mundo acorda de cara amassada. Você, teu chefe, tua gestora, teu marido, teu filho, todo mundo, gente. Por quê? Porque todo mundo é igual. Nós somos seres humanos. A gente precisa aprender a ser, né? A ser o ser humano. A gente ainda não sabe ser. A gente ainda se critica pra caramba. A gente se coloca numa posição de patinho feio. E quando a gente encontra o cisne, a gente não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer. Exato. Não. Fica perdido. Fica, sei lá o que pode acontecer. A Carminha está dizendo que a coisa mais difícil é para alguém com essa síndrome de dizer não estou dando conta. Exato. Assumir, né? Assumir que não dá conta. Pedir ajuda. Pedir ajuda. Falar, me ajuda com isso, né? Pedir ajuda, gente. Olha, como eu demorei para pedir ajuda na minha vida, e peço muito pouco ainda, mas como eu demorei para pedir ajuda. Como é difícil. Eu não gosto muito de usar essa palavra, eu tenho tentado trocar na minha vida, também é treino, mas por desafiador. Como é um grande desafio eu trocar
essa coisa de não pedir ajuda. De chegar uma hora e falar, cara, não dá, deu. Eu vi outro dia um videozinho de uma menininha, uma coisa mais fofa. Ela faz assim, 1, 2, 3, deu. É ótimo, é ótimo. Eu estou aplicando um pouco disso. 1, 2, 3, deu. Não aguento mais, não quero mais, parou. Não vou. Vou ficar aqui onde eu estou, não vou fazer mais nada. Então é um pouco disso, da gente treinar isso. E aí agora eu vou falar uma coisa para vocês. A gente já está chegando no fim desse nosso encontro. Demorou 1 hora, que para mim parece 5 minutos, tá? Quem gostou, põe aí, gostei, manda um coraçãozinho. Clica um coraçãozinho que a gente vai ficar super feliz e a gente só vai agradecer, tá, gente? A gente vai adorar. Manda um coraçãozinho, diz que adorou, manda para quem quiser, porque esse vídeo vai ficar gravado direto no Instagram. Também vai ficar gravado no YouTube, vai estar lá no meu YouTube, no YouTube da Elissa. Ela também está começando, a síndrome da impostora dela está começando a liberar no YouTube dela, no meu YouTube, no Instagram a gente vai colocar. E nós duas desenvolvemos aí, trabalhamos, né, em um projeto que é uma mentoria que nós estamos fazendo. Essa mentoria chama-se Ser Você Não Sai de Moda. Não sai de moda ser quem você é. Nós duas estamos fazendo tudo junto e misturado, um pouco do meu conhecimento com um pouco do conhecimento dela, que está saindo gente fantástico, está saindo do forno, maravilhoso. E essa mentoria ela vai começar em janeiro. Então, quem quiser, quem tiver interesse, a gente tem uma aplicação para mandar para vocês, manda no inbox. Eu quero mentoria. Que aí a gente manda para vocês os dados, como é que funciona, como é que nós vamos trabalhar com isso, mas a gente vai conversar aí ao longo ainda desse mês de dezembro e janeiro, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Mas manda lá no inbox, eu quero, se quiser participar do nosso grupo, e eu quero mentoria, se quiser participar dessa mentoria, que nós vamos dando mais detalhes. Gente, nossa, amei esses 5 minutos de conversa, é uma pena que foi só 5 minutos. 5 minutos, Lu. Você é genial, Lu. Você é ótima. Olha, com você, eu já estou me sentindo assim, o máximo. E você é o máximo, cara. Eu já tentei conversar com ela 5 minutos, não deu nunca. A gente fica a tarde toda, horas. E eu falo, hein? Agora, quem acha que a Elissa é quietinha, ela fala, tá? Tô aqui, tô entregando ela. Ela fala assim, fala pra caramba também. E muitas coisas muito legais. Muito interessante. A gente tá terminando. Elissa, você quer deixar um recado para todo mundo? Quer contar alguma coisa? Não, é só dizer que todo mundo é cisne, né? Cada um é do seu jeito. E é tão mais fácil quando a gente tira o peso das costas e aquela coisa de querer cumprir com as expectativas dos outros, ou do que a sociedade quer, do que a família quer, do que o outro quer, e olhar pra gente, né? Não é fácil, gente, assim, é um caminho demorado, mas vale cada passo, né? Vale cada passo. Vale, e eu vou dizer uma coisa, às vezes... eu já passei por isso, e eu já tive experiência de pessoas comigo que assim, ai que medo, né, aquele fear, falsa evidência de algo real, de dar aquele passo de eu não saber o que eu vou encontrar. Eu posso garantir para vocês que é o seguinte, pode ser que você encontre no primeiro momento uma coisa estranha, e no segundo momento dá um alívio, dá uma satisfação, dá uma leveza, que muda completamente a vida da gente. Muda o jeito de ser, o jeito de pensar, o jeito de agir. Aí, Andréia, amei você. A Andréia tá aqui, ó. A Andréia tá falando parabéns você. Eu amei você, porque ela contribuiu um monte aqui, colocou um monte de coisa, adorei. A Emofarrege falou que foi demais. Ela chegou atrasada, mas foi demais. A Clauades falou que também é muito importante. Cláudia, a gente vai continuar discutindo, viu? Eu vou mandar, entra lá no nosso grupo que a gente vai conversar bastante, a gente vai falar muito ainda contoterapia e junto esse tema. Tá bom? Amei vocês estarem aqui. Amei nossos 5 minutos de conversa. Adorei. Beijo. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau.